Sejam muito bem-vindos a este formato interativo de entrevistas da Grande Consumo, disponível no nosso canal Spotify e de YouTube. Eu sou Bruno Farias, o diretor da Grande Consumo, e hoje tenho o prazer de ter comigo Pedro Pimentel, o diretor-geral da Centro Marca. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Pedro, estamos sensivelmente a um mês, ao menos um mês já, do segundo Congresso das Marcas, promovido pela Centro Marca, associação onde estamos hoje presentes a gravar este podcast, este videocast. O que levou a Centro Marca a promover esta nova iniciativa, Pedro? Era algo necessário após este treino forçado de 2 anos por razões de força maior e conhecimento público? O que é que visa, afinal, atingir esta vossa iniciativa? Sim, o Congresso, nós quando há 2 anos atrás fizemos, 2 anos e pouco atrás, fizemos o primeiro Congresso, tínhamos pensado que iríamos fazê-lo numa ótica 2 em 2 anos, seria um período correto, novos temas, novas fases. Foi pensado assim? Foi pensado assim. Claro que isto coincidiria no tempo, termos feito o Congresso em novembro passado. Tentamos ainda organizá-lo naquela altura, razões que todos conhecemos levaram-nos ao diálogo agora para junho, mas essencialmente pensamos que é importante nesta altura, não só porque os temas são muitos e há uma agenda hoje pesada e que nós vamos com certeza abordar no dia 1, mas também porque é um momento de reencontro. Eu acho que as pessoas estiveram afastadas fisicamente, não em conversa, não através dos meios digitais, mas muito esse afastamento físico, e há alguma necessidade deste reencontro. Daí a nossa opção de termos feito um congresso que é 100% presencial, não vamos ter uma versão do congresso em streaming ou noutro meio, e vamos tentar que as pessoas estejam connosco, ser um momento em que os conteúdos são importantes, mas a presença das pessoas seja importante. É um congresso de pessoas e para pessoas, e muito mais que em termos daquilo que dentro da sala se fará, que logicamente é o que nos leva ali, é muito também este reencontro entre um mundo que é um mundo grande da marca. Não são só as empresas da Centro Marca, é todo o mundo que se envolve a Centro Marca. E falando desse mesmo ecossistema, o ecossistema das marcas de grande consumo em concreto, Pedro, este ecossistema que agora descreveste é o mais suscetível à inflação galopante e que se faz anunciar desde os finais do ano passado. Isto era uma onda que vinha crescendo e que era evidente que ia chegar com mais ou menos intensidade, ou mesmo igualmente uma preocupação do retalho. Esta é uma preocupação partilhada pela economia ou por algum setor como o vosso, dos meios de consumo em particular? Eu acho primeiro que digamos, nós estamos a enfrentar uma vaga inflacionista que não afeta o grande consumo em específico, afeta o grande consumo fortemente, como afeta outros setores também da mesma forma. É uma vaga que não tem, se calhar, uma relação tão direta como muitas vezes quer fazer crer entre o conflito que começou há algumas semanas na Ucrânia e aquilo que estamos a viver hoje. Já era uma coisa que vinha de trás. É algo que resulta do período da pandemia e dos desbalanceamentos, ou seja, a economia durante um largo período, 1 ano e meio, mais de quase 2 anos, teve equilíbrios que vinham do período anterior que quebraram, houve desequilíbrios que surgiram, muito o balancear a leste e a oriente, especialmente ao lado chinês, e isto deu origem, durante este período de 2 anos, a uma sucessão, inclusive do ponto de vista da procura, de picos, períodos muito mortos seguidos de picos de forte procura, e o mundo ainda não se reorganizou. E nós estamos aqui a falar de alguma coisa que é uma combinação de fatores, logicamente geopolíticos, que nós conhecemos, é uma combinação de fatores produtivos, por exemplo, no setor agroalimentar, no setor agrícola, houve maus anos agrícolas em vários produtos, e depois é uma questão muito do foro logístico e do foro da organização, em que, digamos, há equilíbrios que não foram ainda restabelecidos, e logicamente a guerra não veio ajudar. Mas, digamos, o problema que nós temos aqui, o problema que estamos a viver, era um problema do ponto de vista da Centro Marca, julgo de outros setores, do retalho com certeza da mesma forma, era algo que já estava identificado desde setembro, outubro do ano passado. Eu lembro que no arranque do trimestre do ano passado, começou-se a falar já mesmo nos meios, sobretudo os meios económicos, da inflação que aí vinha. Sim, recordo-me até, inclusive, de um artigo que escrevi para a Grande Consumo, que foi publicado no próprio dia 1 de janeiro, em que a primeira questão que dizia era como é que iríamos enfrentar esta vaga inflacionista. Ou seja, a vaga inflacionista já estava. Não é nenhuma novidade. Não é uma novidade, é uma novidade neste sentido. É algo que eu acho que nós todos desaprendemos de trabalhar ao longo de décadas. De tantos anos que não se verificou. Não se verificou, e nas organizações isto está a introduzir um grau de dificuldade, um grau de complexidade ainda maior, e esse grau de dificuldade, julgo eu,
vai demorar o seu período a ser ultrapassado e as estruturas, como tudo na vida, irão reorganizar-se e adaptar-se àquilo que é a nova realidade. E, obviamente, a pergunta que se coloca é como é que se vai absorver um tão gritante aumento do custo produtivo e das respectivas matérias-primas. O consumidor final não vai ter seguramente capacidade para absorver tantos aumentos de preços em tantas categorias distintas, sobretudo atendendo aquilo que foi o último Orçamento de Estado e que tudo indica que os portugueses vão mesmo ter menos poder de compra ao longo deste ano. Sim, para nós é algo que não é sequer discutível. Foram comunicados ainda ontem, com efeito a sexta-feira, os dados relativos à inflação do mês de abril. Nós em abril já chegamos, enquanto país, a inflação homóloga acima de quase dos 8%. Estamos a fazer uma projeção em termos de orçamento de Estado de uma inflação que não chega aos 4%, e estamos a fazer uma adaptação de salários, por exemplo, na função pública, que não chega a 1%. Por isso, eu diria que é difícil perceber como é que o poder de compra das pessoas não será afetado, e julgo que poderemos enfrentar aqui uma situação que é muito complexa. Logicamente que esta vaga inflacionista pode desacelerar, e essa desaceleração pode ser o resultado quer da tal reconstrução de equilíbrios que é necessária, que é muito importante também, da situação política que se verifica nas zonas de conflito, e, por exemplo, se o conflito, eu diria, acalmar, ou estabilizar, ou cessar, logicamente isto é um empurrão forte para que a economia se restabeleça de uma forma mais rápida. Se ela não se restabelecer de uma forma mais rápida, eu diria que vamos ter problemas sérios, e problemas que vão afetar, de um lado, nós enquanto cidadãos, enquanto compradores, enquanto consumidores, e aí o grande consumo está muito exposto, porque estamos a falar de produtos, logicamente, que são do dia-a-dia de cada um de nós, mas também muito depois do que é a organização social. Nós temos memória não muito distante de situações em que estas quebras de poder de compra muito repentinas geraram muita tensão social. Sim. E é um bocadinho essa tensão social que eu julgo que nesta altura era importante que não crescesse, mas também para que não cresça é preciso que haja uma sociedade, e não é só o retalho ou as empresas fornecedoras têm que dar aqui uma resposta. Por isso eu acho que há aqui um esforço de todos, e quando digo todos é mesmo todos, começando no próprio Estado e acabar nos operadores económicos, de cada um na sua esfera de atuação, tentar, na medida que seja daquilo que seja viável e sustentável, tentar mitigar esses efeitos, porque se nós transpusermos para o consumidor todos os efeitos que estão a acontecer, eu diria que vamos ter uma situação muito complicada, que eventualmente nos pode salvaguardar em contas de estrutura de custos no momento, mas que depois vai ter o efeito, a medalha, o outro lado da medalha, quando as vendas não ocorrerem, porque as pessoas não terão o poder de compra para satisfazer estes novos preços. Claro. Pedro, e face a esse cenário de redução do poder de compra por parte do consumidor, creio que está mais ou menos identificado e diagnosticado, poderemos estar à beira, ou perto, ou muito perto até, de uma eventual situação de downtrading. De que modo tudo isto se irá traduzir numa eventual polarização da procura, que eu creio já se começa a verificar de certo modo? Sim, nós temos claramente aqui um conjunto de circunstâncias que ajudaram que numa primeira fase, digamos, o consumidor tivesse tido uma reação, que fez uma reação eventualmente menos negativa que aquela que nós anteciparíamos, numa circunstância normal. É bom lembrar que as pessoas tiveram um período relativamente amplo em que, por força das circunstâncias, reduziram razoavelmente aquilo que é o seu nível de despesa, muitas vezes o nível de consumo também, mas o consumo aí não tanto associado aos produtos de grande consumo, eventualmente não das famílias de produtos. Primeira questão. Segunda questão, muito relevante em Portugal, nós tivemos um período muito largo de tempo em que os juros estavam em níveis muito baixos. Isto introduziu rendimento disponível em muitas famílias, principalmente pela via do crédito de habitação, mas também por outras. Por isso, digamos, as pessoas não estavam a ganhar mais, forçosamente, mas ou estavam a gastar menos custos, ou tinham menos custos de diferente ótica. Isso criou uma bolsa de reserva. Portugal, há relativamente poucos meses, atingiu níveis de poupança que não eram... vinham os últimos níveis equivalentes que foram no período da Troika. É um bocadinho interessante verificar como os níveis de poupança crescem nas alturas de maior dificuldade, mas penso que também, se pensarmos na vida de cada um de nós, isto é mais ou menos óbvio. O que é aqui importante é que estas reservas não são eternas. E digamos, este primeiro impacto, nós temos digamos, um histórico que nos permite, não é uma teoria, é quase está comprovada pela prática, o setor do grande consumo resiste razoavelmente bem ao primeiro impacto das crises, mas depois tem uma tendência a seguir claramente as pessoas a partir do primeiro esforço de poupança que fazem, que não afeta tanto o que comem, o que bebem, o que consomem de uma forma mais direta, mas depois chega a esse ponto. E também depois o regresso à normalidade é mais lento no setor do grande consumo. Por isso eu diria que essa polarização da procura, e vamos ter aqui muitos consumidores diferentes, com atitudes diferentes, sendo que a base da pirâmide, as pessoas com níveis económicos mais baixos, são aquelas a quem a inflação efetivamente
É verdade que a inflação é um imposto sobre a pobreza, não é? E é um bocadinho isso que nós também temos que pensar todos enquanto operadores. Pedro, é um tema que ninguém gosta de falar, mas que perante estas situações e estas circunstâncias, creio que se começa de alguma forma, nem que seja de alguma forma como um burburinho a se falar. É expectável ao descartar uma nova guerra de preços, nem que se possa falar, seja o coração de guerra hoje em dia, ou mesmo da escalada promocional, ou, por outro lado, já se atingiu, e tendo em conta que os níveis são bastante altos da promoção em Portugal, já se atingiu o limite promocional, ou não se pode falar sequer em limites neste tipo de mecanismo comercial e de comunicação? Só essa pergunta dávamos aqui a falar 2 horas, mas pronto, tentando partir em fatias e dar resposta. Primeira questão, é óbvio que quando o bolo é mais pequeno, a luta é maior. A pressão é melhor. A pressão é maior, por isso, digamos que vai haver obviamente uma pressão maior em todos os operadores, seja do lado dos fornecedores, seja do lado dos retalhistas, no sentido de não perder mercado. E se o mercado tem tendência a diminuir, logicamente essa pressão tendencialmente cresce. Qual é a forma de dar melhor resposta a essa necessidade de não crescer? É discutível, mas digamos, há pelo menos 2 ou 3 questões básicas que eu julgo que são mais ou menos comuns a todas as empresas. A primeira é que do lado dos fornecedores, o mecanismo promocional atingiu hoje proporção muito elevada e não tem já um efeito de dinamização da venda como teve em tempos passados, mas por outro lado, é verdade que a promoção ajuda a reposicionar o preço dos bens das marcas de fornecedor a um nível com um gap de distância menor relativamente à marca própria. Por isso, não abdicando nunca de falar disso, porque é uma realidade do dia-a-dia, a promoção tem 2 funções aqui, ajudar a vender, obviamente, mas também recolocar os produtos das marcas de fabricante num patamar de preços mais atrativo também para o consumidor e que faça nesta guerra, que é uma guerra saudável, mas uma guerra que existe, entre marcas de produtos de um tipo e produtos de outro, alguma competição adicional. Por outro lado, do lado do consumidor, nós temos essa noção, a noção de que hoje os níveis promocionais são de tal forma elevados que mais do que ser um ampliador de compra, a promoção hoje é quase uma base de canibalização da venda base, ou seja, eu venderia os meus produtos quase em qualquer circunstância, o consumidor, logicamente, e de uma forma atenta e inteligente, compra quando o produto é mais viável, não compra mais, compra o mesmo, mas numa situação mais favorável. Pronto. Terceira noção que também é preciso juntarmos estas 2. Vamos entrar, do ponto de vista legal, num novo ciclo relacionado com alterações que foram introduzidas não há muito tempo por legislação que até vem, não é legislação nacional, é legislação comunitária que entrou em vigor. Temos uma legislação nova que vai entrar em vigor agora no final de maio. E é uma legislação que tenta atacar aquilo que são as chamadas falsas promoções, mas cria um conjunto de constrangimentos que, de alguma maneira, também quase que ataca as verdadeiras promoções, limitando muito a possibilidade. Continuam a existir. Pronto. Por isso, a questão aqui que penso que se jogará neste período é, de um lado, temos um consumidor, nós usamos muito este termo, a maior parte das pessoas que estão no setor conhece, quem está fora às vezes não percebe exatamente o que queremos dizer. Nós vivemos num mundo do grande consumo muito promo-dependente, as pessoas, as vendas, as nossas vendas, a forma como o tráfego das lojas, a estrutura comercial, a comunicação dos retalhistas e dos próprios fabricantes está muito apoiada na promoção. E esse formato não pode ser abruptamente terminado, ou seja, não é possível hoje no mercado dizer fazíamos até aqui desta forma e vamos fazer de outra forma. E diz-me uma coisa, a promoção não pode ser de alguma forma considerada uma forma de democratização do consumo, do acesso a determinados bens? Não tem também essa função? Sim, tem de alguma forma essa função. Eu diria que muitas vezes a promoção como é feita em Portugal, com a repetição que é feita, torna-se quase um tenho que e não um devo. Ou seja, as pessoas têm que fazer promoções porque não têm outra forma de estar no mercado, muito mais do que aquela que é eu vou fazer uma promoção porque efetivamente quero promover o produto, quero ajudar o produto a vender. E esta mistura de uma coisa que é, digamos, o wishful thinking, a forma que nós gostaríamos todos que a promoção fosse como algo que faz uma injeção de energia no produto e faz-lhe vender, e outra coisa que é, se eu não o fizer, eu estou numa situação desfavorável, tem que haver aqui um meio termo. E esse meio termo, durante algum tempo, nós hoje temos níveis de profundidade promocional que são muito elevados, apesar de tudo, ligeiramente não fazemos menos promoções, eventualmente fazemos promoções menos profundas que faríamos há algum tempo atrás, mas, por exemplo, do ponto de vista do consumidor, isto basta circular, ir a um café, um restaurante, ou estar com amigos, e todos nós ouvimos isto, muitas vezes as pessoas julgam que os preços aumentaram, porque quando foram à caixa
pagaram mais dinheiro para aquilo que compraram, quando eventualmente aquilo que aconteceu foi as promoções são mais curtas ou não houve. Por isso, este equilíbrio entre estes dois mundos e numa altura em que as pessoas estão muito pauperadas em termos de orçamento disponível, é ainda mais importante. Se há alturas más para fazer o desmame, digamos, do encaixe promocional que andamos a fazer ao longo de anos, esta altura pode ser, pelas razões que estamos a falarmos antes, ainda mais complicada de atuar a esse nível. E podemos considerar de algum modo que ainda hoje fazem sentido os efeitos da pandemia. Neste universo, no universo dos bens de grande consumo, o consumidor continua a consumir em casa cada vez mais, julgo eu, fomentado, por exemplo, pelos chamados híbridos de trabalho. Portugal tem mais de 50% das pessoas em teletrabalho neste momento. Na verdade, na Europa já não se revê tanto. Sim. Digamos, há aqui uma mudança da nossa mobilidade, e ao mudar a nossa mobilidade muda muito o nosso esforço de compra, a forma onde compramos e onde consumimos. Logicamente que hoje vemos, basta circular, estamos aqui no centro de Lisboa, no centro do Porto, etc. É fácil perceber como está a verificar-se um regresso aceleradíssimo do turismo às nossas cidades. A vinda de estrangeiros a chegar, os aviões a passar aqui em frente são mais comuns. Isso tem um efeito muito positivo do ponto de vista da dinamização do canal Horeca, de tudo aquilo que é o exterior. Nós, enquanto consumidores, fazemos muito mais essa vida caseira, muito empurrada pelas questões do trabalho híbrido. Eu acho que nos meios urbanos as pessoas muitas vezes têm alguma... toma-se um bocadinho a parte pelo todo, porque na indústria, no campo, etc., o teletrabalho logicamente não atinge os mesmos níveis que atinge na parte de serviços e a parte de escritórios, etc., que nós vemos em todos os lados. Mas isso é uma verdade, e nós temos um nível mais elevado de teletrabalho que noutros países. O que é que eu vejo em termos de médio e longo prazo? Há aqui claramente um ganho do retalho, enquanto vendedor para casa, uma perda de alguma maneira do canal Horeca, mas quer um, quer outro estão a reinventar-se. Não é? Reinventar-se no caso do retalho, com a entrada muito do e-commerce, etc., mas também no caso do canal Horeca, nós vemos hoje os sistemas híbridos, os deliveries e as entregas cada vez a terem uma exposição maior e que no fundo são uma ponte entre os dois mundos, não é? Entre o ponto entre aquilo do consumidor em casa, mas ao mesmo tempo um utilizador do Horeca por essas vias. E acho que aqui Portugal, por condições várias, acabou por ter aqui um crescimento muito forte dessas matérias, sendo que alguns desses hábitos, qualquer um de nós que vive aqui no centro de Lisboa, centro do Porto, são dezenas e dezenas os entregadores que estão a entrar em prédios de escritórios, onde as pessoas provavelmente poderiam ir ao café em baixo, ao restaurante em baixo almoçar, mas preferem que a refeição lhes vá a ter. No fundo, a origem dela continua a ser o canal Horeca, ela é feita apenas de uma forma diferente. E no caso do consumidor comum, o aumento do custo dos combustíveis também não pode reforçar algum modo essa apetência, uma nova variável de toda a equação que revelamos aqui hoje. Sim, e inclusive há aqui uma coisa que ajuda, porque algumas empresas, não digo muitas, mas algumas empresas, por exemplo, tomaram a opção, com o agravamento tão forte dos combustíveis como se verificou, de dar a possibilidade ou de alargar os períodos de trabalho em casa ou até de fazer trabalho integralmente em casa, naquelas funções que isso é permitido, para contrariar um bocadinho o custo adicional que este agravamento dos transportes tem. Além do mais, o custo dos transportes afeta tudo, não é? Nada do que nós consumimos, seja lá o que for, deixa de ser afetado, mesmo que não o vá comprar à loja, porque assim evito eu gastar, mas alguém, no fundo, há de gastar esse combustível. Por isso, eu acho que se falamos muito de matérias-primas, se falamos de materiais de embalagem, logicamente a energia e combustíveis são hoje provavelmente o maior acelerador da inflação que nós temos aqui em Portugal. E atendendo que 2002, creio eu, poderá ser um ano de perdas de atração para as empresas e seguramente para os consumidores. A verdadeira questão é, durante quanto tempo se esta nuvem manter no horizonte? Quem anda cá há anos suficientes para ter um bocadinho essa consciência sabe que a economia é um bocadinho como um pêndulo, não é? Nós a seguir a uma crise temos sempre uma recuperação e a seguir a uma recuperação há de surgir outra crise e as sequências em países como o nosso são mais aceleradas, noutros países são mais lentas. Eu diria que há aqui um esforço muito grande de muitas entidades a nível mundial no sentido de, não vou dizer dinamitar ou de bloquear a inflação, mas de tentar, porque toda a gente sabe que a inflação exagerada tem um efeito muito pernicioso na economia, como a deflação o tem. Às vezes as pessoas julgam, enquanto compradores, que a deflação é uma coisa positiva, a deflação consegue ser mais negativa que a inflação, mas uma inflação muito elevada tem efeitos trágicos em termos económicos e tem um efeito até do ponto de vista de perda de competitividade ainda maior. Países como Portugal são extremamente sensíveis, até porque nós estamos muito sujeitos não só àquilo que importamos, como também depois a todo o custo adicional que suportamos aqui internamente para muitas áreas de negócio.
Por isso eu diria que há uma nuvem que gostaríamos que se dissipasse rapidamente. Há uns meses atrás discutia-se muito, estávamos a falar de um fenómeno que era meramente conjuntural ou de algo que era mais estrutural. Eu acho que aí sim o fator guerra veio acelerar e veio colocar o fenómeno muito mais do ponto de vista estrutural. E hoje, não sou eu a dizer, são a maior parte das consultoras, acho que a maior parte das empresas hoje considera e está a antecipar um período no mínimo de 1 ano e meio, 2 anos em que esta crise poderá verificar-se. Tanto mais funda, mais grave. Por isso, Claro. quer dizer, essa é sempre a questão, é perceber o grau de profundidade. Com consequências intemporais e imprevisíveis e financeiras também, com lógica. Pedro, neste mesmo contexto, se calhar de 1 ano e meio a 2 anos, podemos considerar de algum modo que os operadores de sortido curto são mais suscetíveis a ganhar cota de mercado neste mesmo contexto económico? Isto apesar também do aumento de preço da marca própria, que também se está a verificar, porque é um produto sujeito a todas estas condicionantes como qualquer outro. Esse mesmo aumento poderá prejudicar o desempenho da marca fabricante, atendendo que é o próprio característico que decide a marcação de preço. No caso falámos dessa aproximação de preços sem partilhar. Sim, mais uma vez também fazendo fatias. Claramente a questão do retalho de sortido curto, e eu sei que há pessoas que exatamente não partilham muitas vezes esta visão comigo, mas eu julgo que o retalho de sortido curto em Portugal tem tido uma trajetória de bastante sucesso nos últimos anos, muito ajudado pela forma como se reinventou ou foi introduzido no nosso mercado. E também aproveitando, vamos ser muito francos, algumas fragilidades que o retalho mais convencional não plantou noutro mostrar. E por isso houve aqui uma combinação de capacidade de estar próximo e saber perceber as necessidades dos consumidores, ao mesmo tempo que também se beneficiou da forma como alguns modelos de retalho, algumas cadeias, alguns operadores, mais ou menos cristalizaram os seus modelos ao longo dos últimos anos. O que eu também gostava de fazer um bocadinho esta ponta é que essa aproximação faz-se, eu diria, por uma via, logicamente, de uma oferta entendida como uma oferta de preço-valor interessante para o consumidor, boa, um sortido mais curto, mas com preços interessantes, mas acho que houve aqui também um esforço, e deve ser saudado, de criar, para além desta apetência pelo preço, uma apetência diferente em termos daquilo que é uma empatia que se gera entre o consumidor e estas cadeias, e nós hoje temos algumas destas cadeias que têm uma relação. Há muitas pessoas que vão fazer compras a determinadas cadeias, Lidl, Aldi, etc. Não vão só por causa dos preços, vão porque gostam do modelo de loja, gostam do modelo de produto, gostam do conceito, não se sentem defraudados pelo produto. Isto é verdadeiro, sendo que também há um momento, como eu julgo que é normal em todos os períodos e estas fases, lá está o pêndulo, em que nós vamos começar a sentir num dado momento que a oferta é demasiado curta para aquilo que são as nossas expectativas. E aí, das duas uma, ou estas cadeias reforçam o seu sortido e se aproximam mais do modelo convencional, ou então as cadeias mais convencionais tenderão a fazer regressar alguns consumidores. Por isso estes modelos eu acho que são muito dinâmicos e não tenho um período e um momento, vai ser sempre assim daqui para a frente, não vai ser sempre assim. Claro que uma entrada de um operador forte, novo, do zero, criou aqui algumas condições também de alteração de paradigma, mas não só. Por exemplo, há 2 anos atrás, quando a Mercadona entrou em Portugal, discutia-se muito modelos de negócio muito diferentes e percebe-se hoje que o nosso mercado permite perfeitamente que modelos diferentes compaginem e estejam ao mesmo tempo no mercado e com resultados que não são negativos. E essa variável já foi observada pelo próprio mercado? Lembro-me que precisamente há 2 anos era uma variável nova que era. Sim, e agora como é que o mercado está a adaptar? Eu julgo, claro, que há mudanças que surgiram, algumas delas também muito aceleradas pelo facto da pandemia também ter alterado alguns hábitos de consumo de algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que a pandemia trouxe, por razões primeiro de saúde, mas depois acabaram por se incorporar na vida de nós todos, é que nós éramos um país onde existia uma grande rarefação do consumo, isto é, cada um de nós fazia muitas vezes compras em várias lojas, aproveitando a sua mobilidade, 3, 4 lojas era muito normal, e durante este período, que se calhar é um hábito que para algumas pessoas ficará mais constante, as pessoas concentraram muito mais a compra num único espaço. Se era um espaço de sortido curto, eles ganharam, se era um espaço de outro tipo de sortido, eles eventualmente terão perdido, terão sido os outros a ganhar. Mas aquilo que eu julgo, e agora tocando mais o ponto da evolução da marca própria, dos preços e da forma como as marcas de fabricante encaram, eu acho que qualquer período de crise económica, de dificuldades económicas, levam-nos sempre a pensar numa relação quase de causa e efeito. Se estamos em crise económica, então a marca própria vai ganhar espaço. Eu não digo que não vai ganhar espaço, mas acho que há vários efeitos conjugados que fazem com que este ganho de espaço possa ocorrer. Um primeiro, claramente, é esse,
dificuldade económica, mas também é verdade que muitas vezes as pessoas mais afetadas economicamente são exatamente aquelas cujo nível de compra de marca própria é mais elevado, por isso pode-se ganhar um pouco na parte superior da pirâmide, tende-se a perder alguma coisa na parte inferior. Um segundo efeito é hoje uma enorme concorrência que existe ao nível das marcas próprias, entre as cadeias, mesmo as cadeias que não são de sortido curto, que não têm um peso de vendas tão focado na marca própria, têm hoje, por uma questão normal de evolução de negócio, mas também por uma questão concorrencial, a necessidade de rejuvenescerem as suas linhas, colocarem novas opções, muitas vezes criarem segmentações dentro da própria marca própria, e isso tende também a gerar um efeito positivo junto do consumidor e a criar algum efeito positivo. O que eu julgo que é o maior efeito de crescimento é o efeito exatamente de transferência entre o retalho dito convencional e o retalho sortido curto. Acho que é fácil percebermos isto, qualquer um de nós, se for consumidor do Continente, do Auchan, Pingo Doce, do Intermarché, e se de repente deixou de fazer compras aí e passou a fazer compras numa das outras cadeias de sortido mais curto, mesmo que tenha o seu mesmo nível de rendimento, não tenha sido alterado, as suas opções não sejam claramente diferentes, as suas preferências também não sejam muito diferentes, mas é empurrado, porque é esse o sortido disponível para esse tipo de consumo. Eu acho que aqui a marca de fabricante, pondo-nos agora do lado dos associados da Centromarca, vai viver um período muito complicado, muito desafiante. Não estamos a falar só disto, estamos a falar de reorganizações de sortido, de simplificações processuais, que muitas vezes mesmo os grandes operadores, os IPs, etc., estão hoje a fazer, e tudo isto tende sempre a fazer com que a marca própria tenha o seu espaço minimamente garantido, as marcas líderes geralmente têm o seu espaço garantido, as segundas e terceiras marcas vão ter aqui um período muito mais complexo. E apesar das marcas fabricantes serem, regra geral, os chamariz às lojas, ou o formato de atração, principalmente a atração, não raras vezes acabam de ser as marcas próprias que acabam de figurar com maior destaque, com maior presença nos cheiros, como agora falamos, fazendo muitas vezes, creio eu, para você uma relação qualidade-preço, ou preço muito próximo, mas sempre inferior às marcas de fabricante. As marcas próprias têm que, apesar de por si, ser o elemento diferenciador e atrativo do retalho e que permita, por exemplo, dispensar, quase na totalidade, em alguns modelos assim, da marca de fabricante, ou isso depende do modelo de negócio de cada um dos retalhistas? Depende, obviamente, do modelo e da opção de cada um dos retalhistas. Cada um tem a liberdade de optar pelo caminho que entender. Eu penso que o nosso consumidor, e nós muitas vezes dizemos isto e as pessoas ficam, pelo menos comigo, quando eu faço este tipo de afirmação, às vezes ficam a olhar para nós, mas as marcas representam aquilo que eu acho que é um dos tripés, ou uma dos alicerces maiores de uma vida em sociedade, de uma vida em democracia, que é uma questão chamada liberdade de escolha. E muitos de nós somos muitas vezes confrontados com uma escolha única e isso não nos causa demasiado engulho e fazemos essa opção sem grandes problemas de consciência. Muitos outros sentem que a redução da escolha é um fator que limita-nos a nossa opção enquanto consumidores, limita-nos muitas vezes a possibilidade de fazermos consumos diferentes em momentos diferentes. E esta busca do alargamento da oferta, que está do lado dos fabricantes, porque no fundo são um complemento de gama daquilo que é a marca própria, ou se quisermos a marca própria é um complemento de gama, em alguns casos, daquilo que é a oferta nos determinados supermercados, é algo que para nós é crítico, logicamente, enquanto empresas, mas também é crítico do ponto de vista do consumidor. E daí nós defendermos sempre este valor da liberdade de escolha. O modelo de marca única não tem em si mesmo nenhum problema. Nós temos vários modelos de negócio conhecidíssimos, até fora do retalho alimentar. Quando nós entramos na IKEA, todos os produtos são IKEA. Isso não causa grande transtorno à maior parte das pessoas que visitam as lojas e que têm, como sabem, um modelo de sucesso, diria, testado em todo o mundo. Mas, na verdade, nós estamos a falar de mundos que, não sendo diferentes, têm algumas diferenças, e julgo que uma forma do retalho dito convencional se diferenciar, inclusive, do retalho de sortido mais curto é promover a experiência de compra, promover a oferta alargada, dar a escolha ao consumidor. Cada um terá o seu território para lidar, para combater com os seus consumidores. Nós temos, na verdade, todos uma cota de carteira. Essa cota de carteira é gasta onde nós entendemos como mais válida. Muitos consumidores, queremos crer, e mesmo numa situação económica mais complexa, não abdicarão naquilo que são as suas marcas de sempre, os seus produtos preferidos, continuar a consumi-los. Em alguns casos, tendo em conta o fecho de muitas áreas e portos, por exemplo, na China, que tem algumas nuances à cadeia de abastecimento,
E vai continuar a crescer a pressão adicional nas cadeias de abastecimento. Creio que isto é, além da inflação, este é o segundo ponto que mais preocupa, quer a indústria, quer o retalho. Eu diria que se calhar a inflação até é quase uma consequência da Sim, primeira, não é? Exatamente. E não propriamente a primeira que gera a segunda, mas na verdade nós tivemos a pandemia, como estávamos a dizer, tivemos períodos em que tivemos uma economia praticamente amorfa em muitos setores de atividade no Ocidente, tivemos uma China a reabrir muito mais cedo, temos uma China com uma política de Covid-0 em muitas áreas e continua a fechar e continua a ter, nós neste momento temos áreas importantíssimas da economia chinesa barradas, portos como Xangai fechados, e isto causa transtornos brutais no comércio mundial, não só por causa dos transtornos pelos produtos que são originários daquele bloco económico ou daquelas zonas para o Ocidente, mas também, porque, por exemplo, uma coisa tão simples quanto esta, nós aqui há relativamente pouco tempo arranjar um contentor para fazer um transporte podia ser uma coisa de uma dificuldade, os custos de transporte brutalmente aumentados também por isto. Não era só a questão de energia, não era só a questão dos combustíveis, é exatamente aquele desbalanceamento que eu falava no início. Acho que estas crises, tendencialmente, os operadores estão a tentar, ainda há poucas semanas, ou esta semana passada, li a notícia, por exemplo, que a Lidl estava a criar uma linha de barcos próprios, a Amazon a criar uma linha aérea específica para não estar dependente de terceiros. Claro que um mundo que foi colocado quase numa nuvem de outsourcing, em que toda a gente subcontrata este género de serviço e recorre a operadores, coloca-nos nas mãos desses operadores, mas a escala dos próprios operadores é tão grande que muitas vezes eles próprios convertem quase num problema. Nós tivemos o ano passado, em junho, um incidente do Suez, que também ajudou imenso a criar esta confusão adicional. Foi uma coisa resolvida em menos de 2 semanas, mas não deixou de ser uma rolha que se pôs ali, que gerou um efeito, ampliando ainda mais o efeito que já estava. Esta crise, que é uma crise que eu diria muito operacional, e que logicamente tem os custos associados à sua ineficácia e à sua inércia, está a ser resolvida, mas está ainda muito longe de ser completamente resolvida. A guerra, mais uma vez, veio aqui criar, até por uma razão simples, nós temos muitos circuitos comerciais que ficaram inutilizados e temos muitos circuitos que tiveram que ser muito rapidamente abertos, mas que, por exemplo, do ponto de vista das companhias marítimas, praticamente não tinham importância. Por isso, nós estamos a fazer quase o cubo mágico, repô-lo rapidamente, mas ainda assim julgo que vamos ter, lá está, daí também falamos que o efeito da inflação provavelmente vai durar mais tempo, que é a própria crise e a disrupção das cadeias, que também vai demorar mais tempo a ser corrigida. E Pedro, todos os sinais podem-nos de alguma forma dizer que a globalização começa a dar sinais de enfraquecimento e que as cadeias curtas de abastecimento poderão ter um protagonismo que até aqui não tinha na atividade económica à escala global? Como cidadão, como português, eu diria que era bom que assim acontecesse, não é? E diria que a deslocalização da produção quase toda no sentido do Extremo Oriente, feita quase sempre por imperativos de preço e de competitividade, gerou, logicamente, a possibilidade de todos acedermos a produtos, às vezes a custos quase imperceptíveis, tão baixos, mas, por outro lado, também gerou todo um desequilíbrio mundial toda uma dependência e todo um dumping social, económico, ambiental que nós vamos verificando ao longo do tempo. Por isso, a globalização hoje, do ponto de vista da transação comercial, está a sofrer algum retrocesso. A globalização do ponto de vista, por exemplo, da informação, não. Nunca tivemos num mundo tão globalizado a esse nível como temos hoje. Penso que aquilo que é o nearshoring, um pouco mais para a proximidade, os abastecimentos de proximidade, principalmente em setores que estavam altamente dependentes de países longínquos, tornou-se não só uma alternativa, tornou-se quase uma necessidade imperiosa no muito curto prazo. Onde é que eu julgo que a coisa tenderá a evoluir? Tudo isto vai introduzir, pelo menos numa fase inicial, alguns agravamentos de custos. Temos que saber se as pessoas são capazes ou não de o suportar. Todos nós, quando fazemos inquéritos e perguntamos às pessoas se elas estão disponíveis a comprar os produtos de proximidade nacionais, toda a gente responde que sim, mas depois, quando chega à prateleira, se o diferencial de preço for elevado, as pessoas, a opção que fazem muitas vezes é essa. Isto também leva, do ponto de vista das organizações, a uma segunda questão, que é uma questão muito relevante, que é nós vivemos num just-in-time permanente há muito tempo. E o just-in-time funciona quando isto tudo funciona, não é? Alguém me dizia uma vez, porque é que a gente fazia contratos? Quando as coisas correm mal. E é um bocadinho isso. O just-in-time funciona quando tudo corre bem, mas quando as coisas correm mal, nós claramente precisamos ter aqui uma forma de trabalhar diferente, que
que permita que todos nós, inclusive setores económicos inteiros, tenham a capacidade de não estar a parar de 2 em 2 dias porque é um barco que não chega. Quer dizer, não pode ser assim. Até porque no limite pode ser uma questão de sustentabilidade, que se fala, não é? A promoção da economia local passa também por... Sim, mas a sustentabilidade e nós temos que pensar sempre, e acho que às vezes é preciso também pôr as coisas em perspectiva. Cada crise, cada período de dificuldades leva-nos sempre àquilo que eu chamo de consumo patriótico. Nós temos sempre uma tendência natural, e que acho perfeitamente lógica e legítima, de, numa situação em que vemos que à nossa volta o mundo está em dificuldades, tentar ajudar quem está à nossa volta. Mas depois nós somos exportadores, não é? E também temos que perceber que as nossas exportações vão para determinados mercados e que também não gostamos quando sentimos que esses mercados se nos fecham porque há um proteccionismo excessivo relativamente ao local. Eu acho que uma coisa é o proteccionismo, outra coisa é o abastecimento curto e as cadeias mais curtas. Há setores que já fizeram esse esforço há uns anos atrás, por exemplo, recordo-me bem, por conhecimento lateral, o que aconteceu, por exemplo, no universo do mundo do têxtil, em que, a dada altura, toda a estrutura de produção das grandes marcas internacionais estava no Oriente e uma parte dessa estrutura voltou ao Ocidente porque as pessoas perceberam que a necessidade de resposta, aquilo que era o imperativo do consumidor, não podia estar sujeito ao contentor que chegaria quando chegaria. Pronto, por isso há aqui uma evolução que eu acho que é importante. E sim, a sustentabilidade, sim, as cadeias locais, sim, o abastecimento mais curto, sim, a pegada mais curta, mas tendo sempre que a sustentabilidade, se não, economicamente não for viável, se o consumidor não tiver valor, não tiver dinheiro para pagar essa sustentabilidade, seguramente ela não aguenta. É certamente uma questão que se coloca, que é o crescimento online, não é? Sabemos que veio renovar, eventualmente trazer um renovado espaço à promoção da economia local, porque houve imensos negócios que apareceram, sobretudo durante a pandemia, com a sua página web, mas os custos logísticos associados à processação muitas vezes não se confundem com a prática da promoção da economia local. Sim. Eu acho que, pronto, primeiro, quando falamos de e-commerce, estamos a falar às vezes de coisas completamente distintas. Estamos a falar do senhor que telefonicamente recebe uma encomenda e manda, que é quase isso, e estamos a falar de lojas online e grandes marketplaces, etc. O e-commerce, logicamente, permite-nos ter um acesso alargado em termos de consumidores, em termos de pessoas, em termos de consumo, o que também não significa que, imaginando que qualquer empresa portuguesa, de pequena escala, de média escala, entra num dos grandes marketplaces internacionais e acha que está em acesso automático a um universo de milhões e milhões de consumidores. Mas é preciso que as pessoas saibam que lá está, não é? Quer dizer, é preciso que saibam que o meu produto está lá, é preciso que se comunicar e muitas vezes nós não temos valor, não temos meios, não temos dinheiro para investir em comunicação para fazer chegar essa mensagem a quem de direito. Mas, no fundo, sim, o online foi uma escapatória. Como foi, por exemplo, há 10 anos atrás, no período da Troika, a exportação para muitos setores foi uma escapatória. Começou por ser uma escapatória e depois converteu-se numa ação muito mais consolidada, continuada, internacionalização em alguns casos, e o e-commerce, julgo eu, irá seguir o mesmo caminho. Vamos separar alguns no meio do caminho o trigo do joio, haverá coisas que vão desaparecer como nasceram, não têm sustentabilidade. Há outras que se vão tornar hábitos e acho que nós, enquanto consumidores, e a tal menor mobilidade até empurrada um pouco pelo teletrabalho ajuda a que façamos hoje uma compra, há muitas pessoas a fazer de uma forma muito mais consistente, muito mais repetida, compra online, sendo que depois a compra online tem toda a questão da última milha, que do ponto de vista quer de sustentabilidade, quer de custo, são questões discutíveis. Quer organizacionalmente. Sim. E hoje é preciso ter uma atenção muito grande. Nós vivemos, isto se calhar parece um fé de inverno, mas não é, nós vivemos o advento, chamamos assim, a aceleração do online num período em que as cidades estavam vazias, em que o trânsito era fluido, em que uma viatura conseguia fazer um número N de entregas que era relativamente fácil, as pessoas estavam em casa para receber as suas encomendas. Quando voltamos, mesmo que em regime híbrido, a um sistema em que a mobilidade é muito maior, em que as pessoas estão menos tempo em casa, em que as cidades estão outra vez congestionadíssimas em termos de tráfego, tudo isto faz com que o próprio online, o seu grau de eficiência tenha perdas. E nós desenvolvemos em Portugal, e agora falando claramente de Portugal, nós desenvolvemos uma logística a longo curso, uma logística de entrega em bases super eficiente, e temos aqui empresas excelentes em Portugal a fazer esse trabalho. Naquilo que é a logística capilar, atenção, não é exatamente a mesma coisa. E as nossas cidades, principalmente os nossos meios urbanos, são muito complexos a esse nível. Não estão muito preparados para isso. Pedro, o exercício de 22 e o contexto no qual se enrola irá continuar a fomentar o desenvolvimento do canal discount, como aconteceu nos últimos 2 anos, ou também os tradicionais e o online poderão continuar a reunir a preferência de muitos consumidores e de forma crescente? À partida não podem ganhar todos em simultâneo, não é? Mas o mercado está a diminuir.
Sim, o mercado tendencialmente tenderá a diminuir, julgo que diminuirá mais em volume que em valor, por razões empurradas pela própria inflação, mas sim, o mercado em volume tenderá a diminuir. Eu acho que nós tivemos aqui um crescimento do local, do tradicional, que temos, tenha sido um bocadinho efêmero e muito força das circunstâncias do período da pandemia e inclusive da dificuldade das pessoas em se movimentar, em entrar em sítios com muita gente, e por isso muitas vezes o abastecimento na mercearia do bairro, etc., foi uma forma boa. Todos nós, julgo eu, descobrimos naquele período que tínhamos perto de nós lojas que até se calhar desconhecíamos de todo, porque não estávamos com atenção e muitas vezes não estávamos em casa às horas que essas lojas estavam abertas. Quando se regressa a uma certa normalidade, as pessoas retornam, não vou dizer às mesmas rotinas, mas retornam pelo menos a um determinado padrão de compra, que opta muitas vezes por um local onde a oferta é maior, onde os preços tendencialmente podem ser mais baixos, etc. Por isso, do lado do tradicional, há sim um tradicional que vai crescer, há um tradicional que é um tradicional especializado, um tradicional para nichos, um tradicional que aposta muito claramente num determinado tipo de consumidores e que tem localizações geográficas bem dimensionadas. O tradicional mais convencional vai passar sempre a ter maior dificuldade, até porque continuamos a ver. Hoje, apesar do número de aberturas serem bastante inferior daquilo que era há 2 ou 3 anos atrás, a maior parte das aberturas são na proximidade, são nas lojas de proximidade, que fazem uma concorrência muito mais direta a este tradicional. O online, eu acho que vamos passar aqui um período não de desaceleração, mas pelo menos de um crescimento não tão galopante, logicamente, como assistimos em 2020. Acho que no online podemos ter aqui um efeito diferente. Primeiro, estamos a alargar muito a franja de pessoas que usavam online, seja em termos etários, seja em termos geográficos. Os géneros são Sim, excelentes exemplos disso. Depois, estamos a falar de um mercado que não era muito apetecível para vários operadores, mas começa já a ter uma dimensão que o torna, no mínimo, apetecível ao ponto de eu tenho que estar, porque se não estiver, os outros é que ficam a ganhar. E nós temos vários operadores do retalho dito mais, estou a falar do alimentar, mas do retalho dito mais tradicional, ou do físico, que não tem hoje um online ou desenvolvido, ou praticamente não existe, e alguns deles podem entrar, e nós podemos ter aqui um efeito duplo de crescimento da oferta e crescimento da procura. Logicamente que mais oferta fomenta maior procura, maior procura motivará a oferta a crescer. No meio disto, falta perceber se haverá alguma evolução, por exemplo, se cadeias que hoje estão no retalho físico optarão por desenvolver esquemas de raiz ou comprarão, opções que já existem no mercado, operadores digitais puros que podem fazer esse serviço. Temos estas cadeias tipo 360 Hiper que fazem, no fundo, um cruzamento entre os dois modelos. Temos os supermercados digitais autónomos ainda de muito pequena dimensão. Nós tivemos a experiência de Espanha, onde aconteceu a entrada de um operador com a Amazon em 2016, 2017, e o boom que isso gerou nos restantes, não só porque a Amazon em si mesma cresceu, mas porque obrigou os outros a mexerem-se. Hoje, a questão começa a ser uma questão crítica, a questão do lead time, do tempo de entrega. Para muitos consumidores isso é uma questão cada vez mais relevante. E que são disponíveis muitas vezes a pagar isso, mas lá está, voltamos à questão do que falámos há pouco, da logística capilar. Se a logística capilar do CUR é complexa, a logística capilar, no caso dos bens alimentares do supermercado, mais complexa, porque estamos a falar de triplas temperaturas dentro de uma mesma viatura. Pedro, por último, uma questão mais de balanço. Sei que é pergunta $1 milhão, mas é a pergunta que tem que ser feita para encerrar esta entrevista. O segundo semestre poderá trazer consigo um agravado do contexto económico e social. É uma preocupação partilhada pela indústria e pelo retalho? Eu diria que, infelizmente, os sinais apontam para isso. Apontam para uma situação em que nós iremos viver de uma forma consistente o agravamento das condições. Todos geríamos que assim não fosse, julgo eu. Acho que não há ninguém que tenha vontade que assim aconteça, mas, do ponto de vista até relacional, nós sabemos que quando está sol para toda a gente. Quando está chuva, cada um se tenta proteger da melhor forma, não é? É sempre essa questão básica. Mas sim, tememos que a questão tenha esse contexto. Há aqui uma questão de políticas públicas e de adaptação ao contexto que se está a verificar, que eu percebo, enquanto responsável de uma casa como esta, percebo que o Estado não queira ser o indutor de uma aceleração de custos ainda maior, mas também funcionar como um travão por inércia a algumas coisas que estão a acontecer, também pode ser um efeito complicado.
Temos também um contexto político novo. Não é? Nós, com as eleições de janeiro, com o cenário eleitoral que surgiu, temos, por exemplo, hoje o afastamento de forças políticas daquilo que era a maioria do governo, sabemos da relação dessas forças políticas com, por exemplo, organizações sindicais e a forma como isto pode ter ou não algum efeito na tensão social que se gere, mas os sinais não são bons e aquilo que eu temo é que, havendo uma perda substancial de poder de compra, logicamente isso vai afetar toda a gente, vai afetar a rentabilidade, vai afetar a operação, vai afetar a relação. E, nesse sentido, regresso a bom tempo seria uma coisa muito bem-vinda, seguramente, por todos, e acho que, enquanto país, temos atravessado crises com alguma profundidade repetidamente, dá-nos um certo histórico de como estas coisas normalmente se passam e como é os ciclos até no tempo, como estas coisas acontecem, mas não impedem que nós vivamos sempre nesta incerteza, agravada por este fenómeno da inflação e do fenómeno, por exemplo, comparado com o período da Troika. Nós, no período da Troika, sabemos que Portugal estava numa situação difícil quando outros países não estavam, não é? Neste momento, a situação a nível internacional é toda ela muito complexa, por isso não somos nós que estamos mal, num mundo menos mal, estamos todos numa situação que é um barco mais ou menos comum e não podemos contar com a muleta do exterior como fonte de receitas via exportação, como fonte adicional de turismo. Por exemplo, nós estamos a ver este movimento do turismo, mas sentimos nos operadores turísticos o receio de que o agravar das situações faça novamente gerar uma retração na movimentação das pessoas. Por isso, diria que não estamos seguramente no pico, estamos ainda bem longe de chegar ao pico negativo. Era bom que esse pico viesse rápido e viesse não muito fundo. E era isso que se julga que quer do lado dos professores, que do lado dos retalhistas será seguramente um valor partilhado. E que no fundo, no dia 1 de junho, espero ver só para terminar, que no dia 1 de junho também vai ser um bocadinho isto, que as pessoas vão ali partilhar um bocadinho as suas dores, mas também caminhos de futuro. Vivemos tempos de diálogo. Sim, tempos de diálogo e, acima de tudo, tempos de reconstrução. Eu acho que nós, dizia ainda por estes dias numa coisa que tinha que gravar, andamos praticamente 2 anos a navegar à vista e continuamos em condições que não nos permitem fazer muito o exercício de médio e longo prazo, mas esse exercício tem que ser feito. E tem que ser feito muito rapidamente, independentemente das circunstâncias, muitas vezes não ajudarem, mas temos que contar com essas circunstâncias para fazer. Seja com planos muito mais curtos. Sim, mas que no fundo permita que cada um de nós, sejam futuros, sejam retalhistas, sejam nós, enquanto consumidores, temos aqui uma expectativa, colocar, diria, uma luz no fundo do túnel e as pessoas permitirem perceber que no fim desta crise haverá sempre um período de recuperação e é isso que temos de trabalhar para que ele chegue rapidamente. Sobretudo, são muitas variáveis a considerar nos últimos tempos. Pedro, obrigado pelo teu tempo. Obrigado eu. Foi sempre um prazer esta companhia. E assim que esteja instalado, vemos em breve. Obrigado.